Quem não me conhece, meu nome é Juliana, sou casada com Aloísio e somos membros da comunidade católica Reviver, aqui de Belo Horizonte. E para mim é uma graça poder estar aqui nessa terceira live, de cura interior para mulheres, com o tema a cura dos traumas da morte. Hoje, deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Hoje estou na terceira live, né, como disse, e hoje nós iremos falar, né, de um tipo de morte, se assim a gente pode dizer, que são as mortes que vêm por doenças, sejam elas crônicas, seja um câncer, seja uma doença degenerativa. E aqui eu não vou tratar, né, de termos técnicos, não vou tratar de coisas científicas, de processo, enfim. Eu apenas quero partilhar e compartilhar com vocês a vida, a minha história, e eu tenho certeza que talvez você possa também compartilhar comigo da sua história, partilhar a palavra de Deus e rezar, como eu dizia. Por mais simples que seja esse momento, é importante que nós o aproveitemos bastante, e o que hoje eu posso oferecer é isso, compartilhar da minha história, compartilhar o que eu aprendi com as minhas perdas, né? Com as minhas perdas que foram doídas e difíceis para mim, e partilhar a palavra de Deus e rezar com você. É isso que eu posso hoje, né, estar doando. A vida, ela tem sentido se a gente compartilha, se a gente doa, se a gente vai ao outro e cria, né, esse vínculo, essa aproximação. Não conseguimos sobreviver como ilhas, não é mesmo? Num deserto só, abandonados. Precisamos nos unir. Estamos vivendo tempos difíceis. Então eu quero convidar você agora, iniciar esse momento de partilha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus está presente no meio de nós. É Ele quem irá dirigir esse momento aqui. Convidamos Ele, convide Ele a estar aí com você também. Jesus, fique aqui comigo, me ajude a me relacionar contigo, a compreender essa situação da vida que temos que passar, que é um dia chegarmos ao nosso momento de morrer. Sabemos disso, que nós nascemos e iremos morrer. Agora, como nós vamos lidar com isso? Aí que está toda a diferença. A morte, de qualquer forma, ela é triste, ela é doída, e tem ainda quem tente, de certa forma, dizer que não tem problemas com a morte, que é tranquilo, que elas entendem, compreendem muito bem,
mas que no fundo, se a gente for cutucar, a gente sabe que todo mundo que está vivo não quer morrer. Eu não quero. Eu não quero. Então, por que eu escolhi essa terceira live falar um pouco sobre esse tipo de morte que nós deparamos? Certamente, talvez você tenha se deparado com esse tipo de morte na sua vida, na sua família, né, dos próximos amigos. Que é uma situação que você vê quem você ama sofrendo e por um processo lento você vê a pessoa perdendo a qualidade de vida, você vê a pessoa morrendo lentamente. Então é um processo doloroso para quem está ali passando por aquele momento e para quem está ao redor, a família também. A família sofre, a família, ela, como que eu posso dizer, ela vive o drama, né, de ver quem ama se perdendo quem você ama lentamente. E lidar com isso, gente, eu creio que é pela fé e apoiado na palavra de Deus. Então, mais uma vez eu quero retomar a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 14, as duas lives eu citei aqui a mesma, uma no 1 ou 2 Coríntios, e repito novamente, porque é preciso que nós tomemos posse dessa palavra, que ela fique enraizada em nosso coração. São João capítulo 14, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, depois de ir e vos não, me perdoa, é porque eu não estou enxergando direitinho aqui, vamos lá, versículo 3, depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou também vós estejais. Palavras da nossa salvação. Então, diante desse sofrimento, porque aqui o Senhor estava falando de uma promessa linda, né? Uma promessa convidando-nos a crer, a acreditar, a confiar nele e tomarmos a consciência que ele iria, mas que a nossa ida também era certa. Ele iria nos buscar, ele nos quer com ele, nós somos dele e para ele nós iremos retornar. Mas então nós não deveríamos sofrer, não deveríamos sentir, Juliana, a questão das nossas perdas? Gente, o mundo que nós vivemos hoje atual, a sociedade atual hoje não está conseguindo lidar com a frustração. A gente sempre tem que estar bem, a gente sempre tem que estar feliz, a gente sempre tem que, até diante da morte, a gente tá com um problema, estou com um probleminha aqui na conexão, deixa eu ver, tá dando para vocês me ouvirem direitinho e não tá travando não. Então vamos continuar, se tiver vocês me falam. Então a gente tem que ser forte, principalmente se nós tivermos fé, crer na ressurreição. Nós cremos na ressurreição, cremos no céu, né? Que o céu é o nosso lugar. Mas somos seres humanos e não queremos
nos afastar de quem nós amamos, não é mesmo? E ainda mais diante de certas situações que você vê que você não tem o que fazer, você tem, entre aspas, não tem o que fazer, tá? Digo, não tem mais condições, a medicina não tem mais como prolongar, né, aquela situação. Então, você tem o que fazer, porém, de uma forma diferente, né, de uma maneira diferente, encarando uma realidade. Mas olha que interessante, em Eclesiástico 38, por isso que eu digo, a importância de quando isso se dá na vida da gente, dessa perda, desse sofrimento, desse tirar o chão da nossa vida, né? Que eu ainda citava ontem a Soninha que está acompanhando aí, né? Que teve uma perda trágica, para mim eu considero como trágica, porque foi o quebrar de um sonho, foi o rompimento de um sonho, né? A qual ela esperava sua filha, ela preparou todo um espaço para receber a Maria Clara e não pôde recebê-la em casa. Então, para mim, isso eu considero como, né, uma situação também muito elevada de dor profunda. E Deus nos fala, né, na palavra dele em Eclesiástico, no capítulo 38, versículo 16, meu filho, derrama lágrimas sobre o morto e chora como um homem que sofreu cruelmente. Chora-o amargamente durante um dia por causa da opinião política e depois consola-te de tua tristeza. E aí mais para frente, não entregues teu coração à tristeza, mas afasta e lembra-te do teu fim. Não te esqueças dele, porque não há retorno. De nada lhe servirás e só causarás dano a ti mesmo. Passar pelo processo do luto é importantíssimo. Viver o luto, chorar, gritar, espernear, sofrer, buscar ajuda. Mas vai passar um dia, 2 dias, 3 dias. Você então vai esquecer essa pessoa? Não. Mas você vai começar a deixar que essa palavra crie raiz dentro do seu coração e que te dê força. Agora, quero partilhar com vocês, como eu disse, da minha experiência de 2018. Digo mais de 2018, porque, como que eu posso dizer, foram períodos mais difíceis, né, mais dolorosos, em que eu vivenciei na minha família. Eu vou citar aqui 3 seres humanos que não é porque é da minha família, não é porque o Senhor me deu de presente, mas porque de fato eu testemunhei que eles tinha algo a nos ensinar, né? Quando chegou esse momento da vida deles de viver, né, esse caminho, trilhar esse caminho de partida. Um foi o meu avô. Meu avô, ele sempre foi um homem ativo, um homem dedicado à família, a vida dele foi dedicada à família. A vida dele foi dedicada ao cuidado do outro. Um homem super ativo e casado com a minha avó há muitos anos, né? A minha tia está acompanhando aí, ela pode até me dizer quantos anos eles foram casados, porque a memória da pessoinha aqui está uma bênção. Eles foram e são testemunho, né? Ele e minha avó, de um casal
de fé, que era missa, era terço. Minha avó, por exemplo, me ensinou as primeiras orações, de como fazia, né, pelo sinal da Santa Cruz. Enfim, eram pessoas que não tiveram uma vida fácil, eram pessoas de luta, que viviam bravamente, que não recebeu nada de graça, que eram pessoas de fato de muita luta e que acolheu, por exemplo, minha mãe mesmo foi uma das que foi acolhida pelos meus avós num período da vida dela que ela teve que ser assistida por eles, e eles sem muitas condições, a porta estava sempre aberta. Eu fui acolhida também na casa da minha avó quando eu entrei em depressão, por exemplo, condições mínimas que eles tinham, mas eles me acolheram. Minha tia está falando aqui, ó, que chegou a quase 70 anos de matrimônio, de vida, de uma união feliz. Então, em 2018, janeiro, meu avô veio a falecer, mas antes teve todo um período de muito sofrimento, porque era idas e vindas do hospital, e intercalando com a minha avó também nessa luta. Uma hora era ela que ia, uma hora era meu avô, minhas tias se desdobrando, né? Ninguém gosta, né, gente, de estar em hospital, de lidar com isso, e elas se desdobravam. Aí vinha neto para ajudar, e eu tive a oportunidade de ficar com a minha avó, e foram experiências fantásticas também. E nesse período que eles ficavam indo e vindo de hospitais, eles demonstravam o desejo de viver, eles lutavam bravamente para viver, eles queriam viver. Era lindo ver isso, era lindo, lindo ver isso, porque apesar do sofrimento, eles queriam viver. Lembro de minha avó uma vez no hospital, que eu estava com ela, meu avô ainda estava em condições de ir e vir, e ele esperava pela visita dele. Então ela começou a querer levantar, e eu falei: minha avó, para que a senhora quer levantar? E ela disse assim: o Rafael vai chegar. Eu falei assim: ué, vó, mas como assim? Precisa só levantar, não? Ele tá chegando. Aí ela calou, sentou na beirada da cama com muita dificuldade, pediu o pente dela, um pentinho antigo, e começou a pentear o cabelo. Penteava o cabelo. Eu falei: pra que a senhora tá penteando o cabelo? Ué, o Rafael não vai vir? Era assim que eles viviam, apesar de todo o sofrimento, do caos, do sofrimento que eles viviam. E nesse mesmo período, meu pai já estava doente também. Meu pai, filho, né, desses meus avós, ele ficou 20 anos sofrendo com Parkinson, que é uma doença degenerativa. E mais ou menos em 2000, se eu não me engano, 2017 para 2018, ele também começou nessa ida para hospitais. Ele ficou um bom tempo com o auxílio da Áurea, esposa dele. A Áurea dedicou a vida dela para, né, ajudar o meu pai em tudo. Mas ainda era controlado, né, a situação. Então, isso veio piorando, né, em relação aos hospitais. Então eram 3 pessoas que lutavam pela vida bravamente, a gente testemunhava isso, a gente aprendia. Aí que tá esse tipo de situação, gente, que a gente vive na casa ou com um amigo, essas doenças que são lentamente. Se nós entendermos que é uma oportunidade de salvação que Deus está nos concedendo, a gente começa a mudar de vida. Porque você começa a ver que aquela pessoa ali, ela já está dentro de uma situação que não tem mais como ela voltar lá atrás e falar assim: eu vou rever meus conceitos, eu vou mudar minha maneira de viver, eu vou mudar meus... Não.
Agora ali ela entra num período em que ela vai encontrar com ela mesma, em que ela vai poder buscar, né, os relacionamentos, resolver as suas pendências, porque a pessoa fica mais sensível. Você que é familiar e que está próximo, você tem a oportunidade de aproximar e de conversar e de falar e de dar amor e de viver esse período também com essa pessoa. Isso cria em você algo completamente novo. Você muda a sua maneira de pensar, a sua maneira de lidar com a vida. Meu pai, para eu não perder, né? Meu avô veio a falecer em 2018, em janeiro. Nos despedimos dele e compreendemos que ele lutou até o fim e teve uma morte segundo o querer de Deus, na hora que Deus quis que ele fosse. E minha avó ainda ficou com a gente por mais um tempo, lutando pela vida, bravamente. Eu não tenho como explicar os momentos que a gente vivenciou com ela. Eu fico pensando nas minhas tias que estavam diariamente com ela, porque o pouquinho que eu estava com ela, eu saía de perto, saía da presença dela de outra forma, gente, de outra maneira. E minha avó veio a falecer. Conexão aqui Isso, voltou. A minha avó veio a falecer em novembro de 2018, né? Alguns meses depois do meu avô. E minha avó, também meu avô teve esse processo, né, de ficar no hospital durante um tempo. E eu trago essa reflexão que eu entendi dessa forma, né, sem generalizar, mas a impressão que a gente tinha quando a gente chegava no hospital é que eles estavam numa trajetória, num caminho, né, em direção à partida definitiva, para o reino definitivo, em que ali era só eles e Deus, era eles em comunhão já com Deus, e nós ali ao redor contemplando a vida, contemplando aquele ser humano, aquela pessoa que nos ensinava que era preciso rever os nossos conceitos, rever a nossa qualidade de vida e mudar. E então minha avó partiu. E as coisas complicaram para o meu pai, né? 20 anos de muita luta. O Parkinson foi tirando tudo do meu pai. Foi tirando o andar, que era o que ele amava andar. Ele ficava em casa, ele gostava de ir até o correio para buscar carta. Eu lembro que teve uma época que eu até comecei a mandar cartas para ele, porque ele chegava lá, passou o tempo da carta, né? Só tinha coisas, contas para pagar, ou então propagandas, mas ele fazia questão de ir lá e pegar. Então eu comecei a mandar cartas para ele, para que ele chegasse lá e encontrasse. Mas aí um dia ele caiu, né, por causa da própria doença, né, o desequilíbrio, e ele entrou num processo mais difícil. Então ele perdeu os movimentos da perna e ficou mais dependente. E a Áurea teve que fazer um rebuliço na vida dela, teve que sair de emprego, enfim, dedicou a vida dela, né, ali com meu pai. Então foi um processo muito difícil. Depois ele foi diminuindo a questão da comida, da alimentação. Ele já não podia se alimentar como antes, até o ponto dele não poder alimentar de maneira alguma, né, pela boca. Ele tinha que se alimentar pela sonda, né, usava fraldas. Ele começou a ter dificuldades em tudo, mas o meu pai me ensinou uma coisa. E não só para mim, mas todas as pessoas que ficaram com ele, todas as pessoas que tiveram a oportunidade
de tocar no sagrado desse momento que ele viveu. Era um homem que não reclamava e um homem que lutava pela vida, como meus avós. Meu pai queria viver. Meu pai queria viver. Apesar de todo o sofrimento, ele lutava diariamente. As pernas travadas, ele lutava para andar. Depois que ele não podia andar, ele brigava com Áurea porque ele tinha que andar, que ele tinha que levantar, que ele tinha que fazer, que ele tinha que acontecer. Não falávamos para ele que ele não iria comer mais, porque o que ele mais amava era comer. E ele não pôde, né? No final da vida ele não pôde mais se alimentar. E aí ele falava, né, quando que ele ia poder comer, e a gente falava assim que os médicos não haviam liberado ainda. Então foi momentos que nós aprendemos com ele. Ele teve formas de nos dizer que era preciso continuar, que era preciso viver. Eu pude ter a oportunidade de declarar a ele muitas e diversas vezes o meu amor, eu pude conversar com todas as pessoas, né? A Áurea pôde viver momentos com ele que só ela poderia falar, né? Aqui, quem sou eu para falar? Porque foram momentos intensos, momentos profundos, né? Que só ela e Deus sabe o quanto foi. Mas ele ensinou, tanto meus avós como ele, que precisamos viver agora, enquanto nós podemos viver. Então, eu não sei qual que é a sua situação, qual que é a sua realidade hoje, mas eu quero dizer para você que não perca tempo. Comece a lidar com ela, comece a falar disso, a verbalizar a sua perda, a sua dor. Comece a trazer a história dessa pessoa, o contexto dessa pessoa. E digo, talvez você que está aí acompanhando pode pensar assim, mas eles foram maravilhosos, então por isso que talvez você teve essa experiência. Uma situação de uma pessoa que eu já fui indagada, mas Juliana, você está sofrendo e tendo essa experiência porque você teve um pai bom. Mas e eu que não tenho um pai bom? Ou eu que perdi, né, a pessoa de uma maneira porque ela me fez sofrer muito e veio a falecer? É diferente. Não! Nós podemos aprender com tudo que Deus coloca diante de nós. É preciso que a gente esteja atentos, atentas ao que Deus quer. Eu sei dos frutos que eu estou colhendo agora. E sei dos frutos que você pode colher em cima de uma perda muito dolorosa e que às vezes você se pega de novo sofrendo. Mas eu quero dizer para você, permita-se chorar, passar pelo luto, mas aprender com a morte. Compreender a dinâmica da morte é aprender a viver. Então a questão aqui é você compreender que não é a questão de, então eu vou só aceitar a morte para... Não. É construir em cima disso, do legado que essas pessoas deixaram, do que elas produziram em vida. E como eu estou vivendo, como eu estou gastando o meu tempo, como eu estou lidando com essas pessoas, como eu estou me preparando para o dia que chegar o meu dia. Porque o tempo de uma pessoa que está aqui agora, eu e você, talvez, ou você que está numa situação de doença desse nível,
O tempo é totalmente diferente, porque a gente se prende. Eu estou indicando esse livro aqui, ó. É um livro que está me tirando do sério. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, uma médica que se especializou em cuidados paliativos, cuidados de pessoas que, como meu pai, como os meus avós, né, sofreram, passaram por isso. E ela fala que nós estamos muito preocupados com carreira profissional, com currículos, com armazenar dinheiro na nossa conta para a gente ter um futuro, uma aposentadoria. Só que nós não temos o amanhã, nós temos o hoje. E o que eu vou viver agora, o que eu vou, a quantidade que eu vou me doar agora e a quantidade que eu vou me doar a mim mesma é muito importante pensar nisso. Porque quem está numa situação dessa valoriza cada minuto e cada segundo. E nós temos valorizado? Temos buscado aprender com isso? Ou nós estamos afogados, apegados a essa dor, a esse medo de perder de novo? Coloque-se agora, meu irmão, minha irmã, diante desse Deus amoroso que nos convida a chorar a nossa dor, mas crer nele, confiar nele. Sinta agora o abraço deste Deus de amor, desse Deus que cuida, desse Deus que vê você e que sabe da dor mais profunda do seu coração. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero pedir agora uma bênção especial para todas essas pessoas que estão acompanhando agora, que o Senhor possa derramar sobre elas a bênção da paz, do amor. Toca, Senhor, nesses corações feridos, nesses corações que se encontram vazios, que se encontram, famílias que se encontram em pleno caos, porque perderam pessoas que eram o alicerce da família. Entrega para Deus. Entrega tudo isso para Deus agora. E deixe ser tocado. Deus está tocando almas, tocando coração. Coração que dói. Cada vez que lembra, né? Dói. Uma das sensações mais difíceis que é quando você vê a pessoa pela última vez e sabe que não vai ver mais. É muito doído. Meu pai, ele veio a falecer, ele completou 72 anos em março desse ano, de 2019, 17 de março. Mas esse dia, gente, um dia ele nasceu. E no dia que ele completava 72 anos, os médicos disseram: pode vir a família para se despedir. Foi muito doído, né? Mas poder viver o que eu vivi ali diante dele, eu não posso mensurar aqui. Foi ali que eu tive uma experiência muito profunda da graça de Deus. Eu pude contemplar um homem que doou a sua vida e que lutou por ela até o fim. Eu preciso aprender com isso. Você, Soninha, que está acompanhando, diante da Maria Clara, eu tenho certeza, minha querida, que você aprendeu tanto, né?
Você aprendeu e eu tenho certeza que tem aprendido, porque eu também aprendo diariamente com as minhas perdas. Então deixe-se tocar pelo amor, pela graça de Deus. Pessoas que se encontram em depressão, pessoas que estão ainda tentando ser forte, ainda tentando lutar contra essa dor, não aceitando. Entrega para Deus. Senhor, eu clamo a vós que derrameis sobre nós vosso amor, que cura, que restaura, que traz paz, que traz alívio, que traz esperança. E te louvo, Senhor, por cada vida aqui, por cada pessoa que pôde viver comigo esse momento aqui de partilha, de poder ter me escutado. Minha tia acompanhando aí. Tia, quanta coisa, né? Nós aprendemos com os nossos queridos. Não tem como explicar, não é mesmo? Então, que nós possamos falar mais da morte, sim, mas trazendo para nós essa reflexão de fazer diferente, de dar novo sentido, de fazer a escolha certa, de amar, de perdoar. Foi ontem, eu levantei cedo e quando abri a geladeira, tinha uma vasilhinha com umas frutas cortadas que meu esposo havia deixado para mim. Na hora eu pensei assim, eu fiquei tão feliz na hora pelo carinho, ele sempre muito carinhoso, muito cuidadoso comigo. Porém, ele não estava comigo na hora, mas eu tinha como comunicar com ele. Então eu não perdi tempo. Eu fui lá e mandei uma mensagem. Amor, obrigada. Obrigada por me mimar tanto, por cuidar de mim, por me amar tanto. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Fale de amor. Fale com amor. Dê amor, sem esperar nada em troca. E você pode ter certeza. Você pode ter certeza. A vida vai ter outro sabor. Outro sabor. Então é isso que eu queria partilhar com vocês. E pedir que Deus possa agora envolvê-los num abraço de Pai, curando e libertando toda essa dor da alma, que só quem vive, quem passa por ela, pode dizer. E eu acho que todos já passaram por ela, porque é natural da nossa vida nos despedir. Deixa eu até, para finalizar aqui, na vida humana, talvez somente a experiência de nascer possa ser tão intensa quanto o processo da morte. E talvez seja por isso mesmo que tememos tanto esse tempo. O mais inquietante é que todos nós passaremos por ela, ou acompanharemos a morte de quem amamos. Isso é uma verdade. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine a sua vida. E olha, vamos repensar as nossas escolhas, repensar os nossos relacionamentos e trabalhar ardentemente, porque nós temos muitos exemplos a que seguir. Que Deus abençoe a sua vida e assim que tiver a próxima live, estou divulgando e a gente estará aqui. Obrigada, Amado Mariano, Sônia,
Obrigada, Vanélia. Obrigada, Jomeli, minha tia, a Adriana, Valéria. Deixa eu ver aqui quem mais. A Gisele, né? As pessoas que acompanharam do grupo, Nossa Senhora Aparecida, Padre Fábio de Mello, Santas Chagas de Jesus. Que Deus abençoe você. Nós encerramos isso. E outra coisa, compartilhe esse vídeo, curta no Instagram, Café e Oração com Mulheres, curta a página, você que ainda não curtiu, e lá tem um linkzinho do WhatsApp, um grupo que nós temos para mulheres, onde nós colhemos oração, compartilhamos algumas coisas. Então seja minha convidada especial. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.